Está tendo dificuldade para usar o cérebro de tomate? Neste vídeo vamos aprender como usá-lo e vencer todas as partidas. Vamos começar com as peças brancas. Mantenha simples, você não é um campeão, você é um iniciante. Então, primeiro, foque em desenvolver as peças. A gente avança o peão, pula com o cavalinho, ataca, ele defende. Você pode tentar pular com o cavalinho em algum gambito Halloween, gambito escocês e por aí vai. Mas o italiano é o caminho. Cavalinho sai, bispo sai. O bispo dele saiu, então você pode trazer o outro cavalinho. Ao expor isso, você já está pronto para o contra-ataque. Você pode dizer, não deveríamos rocar antes do lance 10? Sim, se você tiver menos de 1000 de elo. Mas agora você está na liga dos 4 dígitos, na liga dos grandões. Então você deve focar no doce pirulito. Quando todas as peças estiverem desenvolvidas, o plano simples é colocar esse bispo aqui para tentar ganhar com um ataque de cravada. Pronto para cravar? Cravar no cavalo? Como cravamos no cavalo inteiro? Ele tentou evitar ao entrar, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Se ele capturar, a gente recupera. Ele não pode usar o cavalo, senão complica para o rei. Se ele avançar, recuamos. Ele pode jogar o peão G, mas tudo bem, podemos voltar. Ele capturou. Pode capturar com um peão, mas o bispo fica meio bobo. Então, seja ativo e feliz. O mano foi para cá, tentando evitar a jogada de cravar e ganhar. Se você for meio lento, ele pode pegar seu bispo. Você pode aproveitar que o rei não defende e capturar a peça. Então ele precisa capturar com o peão e fica com peões dobrados. Com os peões dobrados, essa casa vira um posto avançado, pois não há peão nesses pontos. Para avançar e expulsar o cavalo, prefere que ele fique aqui, então inicie o salto do cavalo. Que comece o salto do cavalo. O único problema é que ele pode ir ali para desafiar, mas deixe ele desafiar. Ele desafiou agora mesmo. Queremos ir lá, mas ele vai cortar. Então só chute o homem do cavalo para longe. Tchau, ninguém gosta de você. Volte para casa e chore. Ninguém irá à sua festa de aniversário. Ele deveria ter voltado para algum lugar. Ele está tentando copiar nosso dever de casa de certa forma, porque quando a gente vai para cá, ele vai para lá. Tecnicamente podemos empurrar, chutar e até derrubar o cavalo, mas se ele pegar aqui, não conseguimos entrar. A gente pode tentar capturar algum peão também, mas é meio arriscado pegar esses peões, porque ele sempre pode colocar a torre aqui para pegar o peão e recuperar isso, então nunca é de graça. É por isso que dizem, não aceite doces de estranhos. Perigo de estranhos é algo real. Posso jogar G primeiro só para impedir que o cavalo dele fique pulando para sempre, e depois entrar. É por isso que dizem, né? Prevenir é melhor do que remediar. Algo assim foi dito. Então vamos dizer não. Eu podia ter deixado ele pular. Ele nos chutou, mas dá para aguentar. O problema é que ele continua nos intimidando. Melhor voltar para casa. Poderia ter ido ali, mas isso só parece bom porque ele não vai forçar isso com alguns tempos livres. Quando sentarmos aqui, esse cavalo será quase um pesadelo. A posição parece boa. Provavelmente não faremos o roque aqui porque avançamos o peão diante do rei. Nunca avance os peões na frente do rei. Então, o plano é fazer o roque grande, porque dizem que quanto maior, melhor. O cavalinho entrou querendo ir ali, mas não pode. Temos cobertura e podemos avançar para expulsá-lo, porque as peças que se aproximam do nosso rei estão ficando assustadoras. E não me assuste, eu sou meio medroso. Agora pode ir ali ou ali, pronto para fazer o roque. Pode ir ali também, mas de novo ele tem tempo livre para cutucar. O rei poderia tentar atacar o peão. Escolhas razoáveis, mas se eu for muito longe, ao fazer o roque, o bispo vai capturar. Vamos manter simples, não aqui, pois talvez eu queira avançar esse peão em um bom dia. Ele tenta quebrar o centro. Tem ação ocorrendo. Se eu capturar o peão, deixo de proteger o cavalinho. Vamos só fazer o roque tentando induzi-lo a capturar e mostrando que estamos tranquilos. Capture o peão. Capturamos de volta e contra-atacamos. O rei foge chorando. Você ainda tem um problema com o peão, mas ele avançou. Não é uma má ideia. Se ele capturar, podemos recapturar. Não gosto muito disso, pois ele pode tentar trocar peças. Quero capturar o cavalo, obrigar a rainha a capturá-lo e então avançar e bloquear em algum universo. Em posições fechadas, o peão fica triste e o cavalo fica feliz. O problema é que após as trocas, ele pode capturar o peão e nos incomodar. Se eu avançar, ambos os peões ficam deprimidos e começam a chorar. Então o Mac está percebendo algo. Nunca fui muito fã de trocas.
Isso está tranquilo porque está defendido e cheque, não temos medo. Podemos andar para onde quisermos. Vamos tentar criar algum tipo de contrajogo, porque senão, o que estamos fazendo, cara, se não estamos atacando? Então F era o que a gente queria, mas está meio que coberto. Então talvez eu coloque a torre aqui, tentando fazer nosso lance com o F. Vamos F no boneco. Ele captura, a gente também, ele dá cheque, vamos para a esquerda ou direita sem preocupações. O peão está bem protegido. Só porque ele pede captura não quer dizer que devemos capturar. Às vezes a resposta simples é só dizer não. Meio louco, mas ele está voltando. Talvez ele queira avançar ou pular aqui, tentando se livrar do suco. Algo está acontecendo. Estou muito tentado a capturar, mas sempre que o peão captura, meio que estraga a festa. Então vamos lá. F com a ideia de capturar e abrir algum tipo de casa. Capturar não é nada mal, porque aí eu não sei. Estamos tentando danificar a estrutura de peões. Ele pulou para dentro. Nada muito preocupante. Mesmo que ele capture, ficamos felizes em recapturar. Trocar o cavalinho pelo peãozinho não é o fim do mundo. E a gente consegue o que quer, que é capturar, capturar e abrir a coluna F. A única desvantagem é que os peões dele não estão mais dobrados. Então você pode perguntar, está feliz? Talvez ele queira capturar e ganhar esse peão, já que está sob ataque triplo. Algumas táticas básicas estão sendo preparadas. Eu meio que quero avançar. Autossabotagem, sabotagem, nós não sabemos como falar. Nosso bispo, mesmo que você seja ruim, vamos ser ruins juntos. Meio louco, ele pegou. Acho que isso é uma má ideia, porque aquele bispo era tão idiota. Nunca troque uma peça ativa por uma peça burra como aquela. Agora nosso cavalo é melhor do que o bispo. Vai ser o clássico L clássico. Melhor cavalo contra a posição de bispo burro. Ele avançou. Cada peão é da mesma cor que um bispo. Até esse bispo é só um peão rei. Tomar ou não tomar? Quero dizer, a gente quer abrir a coluna F. Precisamos que o rei entre para aprontar alguma coisa. Vamos trazer o rei. O pônei pula, o peão morre, a criança chora. Isso acabou virando um aperto posicional. Eu só queria apertar o garoto com um contra-ataque. Mas acho que quando você entra na Liga dos Grandões, às vezes um erro posicional bem pequeno pode fazer toda a diferença. Se ele pôr a torre aqui, podemos avançar. Quando o cavalinho pular aqui, ele está tentando. Por que você está tentando? Estou meio confuso. Onde coloco o cavalinho? Vamos pôr ali e fazer ataque duplo ou triplo. O peão. Rei tenta salvá-lo, mas esse nunca foi o foco. Ele salva o peão. Eu posso capturar porque a matemática está do nosso lado. Isso ameaça a torre. A torre se move e podemos capturar outro peão. Além disso, depois das capturas, podemos até pegar esse aqui, porque o ataque duplo é o dobro da diversão. Ele pode jogar torre aqui tentando ganhar isso, mas a matemática não está funcionando do lado dele. Quando a gente ganhar isso, sim, a gente perde meu cavalo favorito, mas o rei entra. O rei veio para a festa. Mais um doce, mais um doce. Diabetes é o caminho. Pegue a diabetes e continue feliz. O humano nos atacou, mas estamos só comendo doces como se fosse a rainha do Halloween aqui. Estamos felizes em negociar. Sempre que você estiver com vantagem de material, trocar é o caminho. Qual é a matemática? Estamos com 3 peões a mais, de acordo com a conta rápida feita pelo chess.com. Agora queremos trocar o grandão para evitar qualquer tipo de contrajogo ou truque. Então isso parece sensato, mesmo que depois de algumas trocas a gente perca nosso peão. Mas um peão não é um preço ruim a se pagar. Para simplificar, sabe, os grandes bobos dizem que simplificação é o que você precisa. Você não sabe fazer 10 mais 10, mas sabe 2 mais 2. Essa é a lógica. É uma lógica meio boba, mas é isso. Ele não deveria pegar, mas ir, rainha, aqui ou aqui, tentando manter o negócio e o rei vivo. Então podemos só empurrar. Se ele for lá, há um peão livre. Não capture com o peão, pois a torre fica ativa e os peões desconectados. Existe uma história por trás dos porquinhos e do lobo. Os 3 porquinhos. Se eles ficarem juntos, o lobo não consegue comê-los. Algo assim, vamos ao 7º céu e atacar isso e aquilo. E se essa torre for para o 7º céu, é um pouco problemático. E dizem que as torres pertencem ao 7º céu. Ele busca atividade, mas o peão cai. Pode propor troca, que aceitamos, pois gostamos de trocar. Vamos lá, pegar outro peão, ver o peão, ganhar o peão. Ele pode ir lá e ganhar esse. Posso tentar salvar. Mas, como dissemos, a simplificação é o caminho.
Quantos peões a mais temos? Surpreendentemente, ainda estamos com 3 peões a mais. Agora tudo o que precisamos fazer é começar a avançar. Se eu avançar agora, esse aqui meio que morre. Então, vamos usar o rei como uma peça no final do jogo. Use-o. Veja nós dois. Não me dê cheque, sou um pouco tímido. Vamos nos esconder atrás da torre. Ele pode capturar e se der cheque podemos mover aqui. Queremos trocar uma das torres, pois 2 é muito. Por fim, vamos embora. Comece a empurrar, 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 faça o 4 em linha. O problema desse avanço é que ele pode ganhar esse peão. Vamos avançar este primeiro. Não faz muita diferença, porque mesmo que ele perca esse peão, a cadeia de peões continua avançando. Não é problema. Viu o peão e empurre o peão. Outro ditado famoso. Peões passados foram feitos para serem empurrados. Acho que é isso que falam sobre empurrar peões. Muitos assistindo TikTok demais, empurrando peão, empurrando panda, memes demais. Estamos aprendendo. Não é bom. Quero empurrar agora, mas ele pode capturar. Posso sacrificar esse peão, pedir a captura e mostrar que o peão passado avança. Mas vamos deixar de ser sofisticados e ser simples. Use a torre, afaste o rei, empurre o peão, vença o jogo. Bem simples. A torre aqui é meio boa. Talvez o melhor fosse colocar a torre atrás do peão para empurrá-lo. Talvez. Tarde demais. Após o cheque, o rei vem aqui e mesmo avançando, a torre cobre a casa de promoção. Mano, a gente tá ficando educativo demais. Hora de dar uma cortada nisso. Posso avançar para conectar todos eles, porque ficar conectado é ficar forte ou algo assim. Amizade é importante, como diz a Disney. Acabei esquecendo isso. Quero trocar, mas ele provavelmente não vai. O cheque parece bom. Ele vai lá, e então podemos avançar e deixar o peão morrer. E o que precisamos fazer é empurrar de novo para que possamos conectá-lo. E uma vez que os peões fiquem conectados, podemos ir. Torre aqui para empurrar, negócio complicado, cara. Pode dar o cheque de novo, está defendido. Sem problemas, não precisa me dar cheque, temos cobertura. Se não, algum cheque aqui seria loucura. Deixa a torre mover e empurra. O grandão está chegando. Obtivemos a proteção necessária. Esse peão era crucial, senão teria sido capturado. Ele está sendo irritante, está dizendo, empurra, eu te pego, cara. Na verdade, ele está tornando esse avanço um pouco problemático. Acho que o Rook foi meio inútil. Poderíamos ter verificado desse jeito. Quero avançar por aqui. Quando ele capturar, pegamos a rainha. Ainda é possível fazer isso. Então isso não faz muita diferença. Agora ele não pode capturar. A proteção Good Good está ali. É por isso que dizem, sempre use proteção. Ele captura essa aqui. Damas, uma gordinha na vida olhando o garoto. Agora precisamos achar o mate. Não era para ser. Você sabe como pensar. Mas para melhorar seu pensamento é só pedir as dicas para o Sr. Stockfish. O Sr. Stockfish vai te mostrar na análise da partida pelo chess ponto com onde foi que você vacilou. Então jogamos o chamado italiano na vida. E o que estava acontecendo? A gente era meio ingênuo. A gente não entrava em umas teorias malucas de ponta, não. A gente ia para ação direta, entrava no jogo e ficava feliz em capturar, e isso a gente ficava feliz em dobrar os peões. Como você vê, o Stockfish está a mais 78. Isso significa um docinho no cofrinho. E aí a gente entrou, deu um chute no cavalo. Então, aparentemente, o Stockfish estava mais interessado em outro tipo de negócio. E aí volta e captura o peão, porque assim ele não tem a torre aqui para ganhar isso. Então havia uma ideia aqui de ganhar o peão, mas estávamos muito focados no posto avançado, tentando impedir isso. Você sempre pode melhorar, até um bobo erra. De qualquer forma, pulamos com o cavalo. Perdemos parte da vantagem, mas seguimos com o cavalo. Ele avança. Nós, Castela Stockfish, ainda não fomos para o rock, Stockfish diz depois de D. As pretas estão lutando por alguma igualdade. Tivemos dificuldade para achar um bom lance e realmente lutamos. Ele pulou, fomos de C e o pônei pega sua mostarda, como dissemos, pois trocar uma peça ativa por uma burra é uma escolha ruim. E agora isso aqui já era. A gente entra, pula com o cavalo, ganha esse peão, ganha o outro peão e é simplesmente um massacre. Cada peãozinho no nosso cofrinho. E o garoto chora. Duplo branco. Vamos deixar o branco tentar. Achei que a gente ia ficar com as pretas. Enfim, nem toda criança vai nessa de E4 e E5. Algumas crianças vão te enganar com a abertura escandinava, então aceite. O problema das aberturas escandinavas ou de trazer a rainha cedo é que você pode intimidar o grandalhão. Dizem que o cyberbullying é ruim.
Eu digo que não, intimide o grandalhão e então assuma o controle do centro. Desenvolva suas peças. Ele está dormindo, deixe. Ambos os cavalos já saíram. Traga esse bispo. Traga esse bispo aqui ou aqui. Foque no desenvolvimento e então você precisa descobrir. Curto ou longo? Como eu digo, mais longo é sempre melhor. Então vamos fazer o rock longo. E ele está sendo um pouco troll. Tipo, ele avançou para impedir que o cavalo pulasse e depois repetiu o avanço pelo mesmo motivo. Esses lances nunca são uma boa ideia. E então ele foi para B, talvez porque queria colocar o peão ali. Tipo, não perde a torre agora, mas parece instável. Então vamos balançar colocando o peão ali. Tentando fazer o garoto avançar o peão que pode ir ali. Mas ele só fica triste. Ele foi. Parece duvidosamente duvidoso. Nós vamos, Rocar. Gostaria de ir ali e cutucar a torre, mas cara, o desenvolvimento dele está saindo do controle. O que ele está jogando? Não é xadrez. E agora esse peão vai para o lado. Nossa torre vai entrar, então vamos empurrar, meio que tentando o garoto a capturar. Captura, rei captura o pônei, faz o cravado no garoto. É por isso que dizem para rocar antes do lance 10, esse é o lance 11. Ele vacilou. Vamos colocar o garoto no saco. Não, vamos colocá-lo dentro da nossa van e depois, sei lá, levá-lo para a loja de doces ou algo assim. Então capturas são meio que esperadas, porque o descobrimento está chegando e é um massacre. Mano, o escandinavo, essa abertura é enganação. Ele tenta, mas só chora. Sim, você pode pegar o bispo, mas e o rei? Alguém salva o rei? A gente confere de novo para pedir para ele levar. A gente já ganhou o penhor, podemos ser o negociador para levar. Quero dizer, a gente quer focar, focar. Vamos entrar porque precisamos. Ataque. O foco está no pirulito. Ele vai para lá, a gente pode checar desse jeito. Ele vai para lá. Como a rainha pula para lá? De jeito nenhum. Ok, é tipo um gambito alienígena sem o gambito alienígena, porque o cavalo sobrevive. A gente gostaria de dar um cheque nele aqui, mas está meio protegido. Então pode capturar, pedir para ele capturar. E aí, como é que a rainha entra na festa? Também queria ir, mas não está acontecendo. Ah, outro bobão dizendo: a gente conhece gente demais, afirma o grande bobão. Nunca troque peças quando você está atacando, então estou pensando se eu devo ir por ali, assim a gente não troca o bispo. Ele não pode ir para lá, a gente tem a cobertura. E ele não pode fugir e fazer aquelas maluquices de rock manual, pois já cobrimos isso e estamos apenas dizendo. Você pode pegar o peão, mas o foco é no pirulito, e agora se a rainha for para lá, a glória ela é nossa. Eu poderia ter capturado. Acho que o Stockfish não aprovaria nossa jogada e seria mais concreto. Você deveria capturar aqui, ali e depois mover o cavalo aqui. Duplo ataque garante material e vitória imediata, sendo uma tática eficaz para ganhar o jogo. Mas estamos tentando inventar algo a mais. Pode estar cru, mas o mano acha que é o cara. Qual o nome do garoto mestre Cuca? Esqueci, Donald Ramsey. Não, não é Donald Ramsey. Esqueci, é Gordon Ramsay. Descobrimos. Então ele está atacando a gente, o que é meio ruim porque a gente pega o cavalo. Ele não pode recapturar com o rei porque a torre está lá. E ao recapturar, rainha, cheque é mate. Quer dizer, acho que foi uma decisão inteligente, olhando agora, de não pegar o bispo porque o foco estava no frango. Fritamos o frango, 95 por nós. Stockfish vai dizer que a gente deveria ter pegado a chamada peça escandinava. Abertura, cutuca o rei, pega o bonzinho, centraliza, faz os cavalinhos pularem, traz o bispo e não apressa o rock. B aqui é só um bispo de tomate e está encrencado. Quero dizer, já era, cara. D, digo, nem temos peça a mais e já estamos 5 lances à frente. Se isso não é uma abertura ruim, o que é? Capturamos, ele saiu, pegamos o peão e pulamos com o cavalo. Suculento. O Stockfish sugere que o salto do cavalo gera duplo ataque e ganha material. Mas, mesmo ele concorda, foque no pirulito, bobão. É assim que se faz. E o Stockfish não quer capturar aqui. O Stockfish diz que você pode ganhar a peça. Mas por que não buscar um pouco de genialidade? Pule com o cavalo. Assim, se auto-brilhando, porque depois que ele te captura, dê o cheque e finalize. O Stockfish admira o Witch e sempre busca jogadas brilhantes. Ele captura. Entramos, pegamos o frango e a felicidade, vencemos 2 partidas de brancas. Vamos usar o cérebro de tomate contra as pretas. Outro garoto que não vai para aquele lance típico de E4, alguma abertura fora do padrão.
Mas você sabe o que fazer quando não sabe o que fazer? É desenvolver as peças. Se ele joga uma abertura um pouco não tradicional, onde não toma o controle do centro, você pode seguir essa abordagem. Isso é o fianchetto do bispo. A vantagem de fazer o fianchetto com o bispo é que seu rei ficará ainda mais seguro, e esse bispo deveria ser não mais. Vale 3 pontos, ou 3,69, como disseram. Como ele está lento, vamos fazer o duplo fianchetto com o bispo e mover o cavalo assim. Isso pode ser um certo aperto posicional, por assim dizer. Ninguém quer o centro desenvolver ou fazer algo, ele vai crescer muito. E aí a diversão começa, porque sempre que você roca para lados opostos, quem atacar primeiro vence. Então, um peão sacrificado tecnicamente pelo garoto, ele está dizendo: se eu tomar esse peão, ele vai abrir a coluna G e acabar com a gente. Essa é uma afirmação razoável. Depois das trocas, ele pode trocar o juicer, o que está ok. Então, vamos chamar o blefe dele e dizer: mostre-me o ataque como se disséssemos que não vamos cair na dele. Você ficou com um peão, ou seja, sacrificou o peão. Agora me ataque, está aqui minha cara, venha e me dê um soco, estamos parecendo a máfia. Se você me der um soco, vou roubar seus biscoitos ou algo assim. Esqueci. A máfia, o que a máfia diz, empurra, ele quer empurrar, abre o arquivo H para podermos empurrar por aqui. Assim ele não abre o arquivo H. Sim, quebramos a regra de não avançar peões diante do rei, mas é o que dizem. Pessoas inteligentes seguem regras, grandes pessoas sabem quando quebrá-las. Estamos virando um livro de inglês. Ele atacou tentando capturar e abrir a posição. Vamos saltar com o cavalo, defender e ficar tranquilos. Acho que devemos começar a dar aulas de inglês, já que conhecemos muitos ditados. Pode capturar com o cavalinho, pode capturar com o peão. O problema é que se capturar com o peão, ele vai conseguir avançar um dia. Então vamos manter simples, captura com o cavalinho. O problema de capturar com o cavalinho é que ele pode escapar pulando e atacar. Ah, talvez eu não tenha percebido isso. Não, foi só agora que o rei pode fazer algumas táticas de descoberta a partir de algumas travessuras no centro. Esperei para ver se conseguiria forçar, mas o problema é que ele também pode bloquear. Achei isso interessante. Deixa eu jogar, eu sou o Gordon Ramsay do xadrez, então vamos avançar. E quando ele avançar, a gente pode colocar o cavalo ali. E se isso não for um pesadelo, então o que é? Se ele salvar a torre, ganhamos o peão. Nosso peão ficou inútil, mas não trocamos peças. Nosso cavalo vai ficar aqui e vai dizer: olá, rei, você nunca, jamais vai poder fazer o roque. A gente ataca esse peão. Então, algum tipo de torre aqui ou cavalo aqui para defender é o que precisa o R. O triste é que ele pode ir lá e simplesmente trocar, acabando com toda a nossa conversa fiada. Não vá lá, beleza? Ele avançou. Ah, não, meu cavalo favorito se foi. Estávamos cozinhando e conversando muito. Podemos deixar ele levar ou ganhar o peão. Não tem rainha aqui. Pode ser salvo, mas talvez apenas troque. A única coisa boa que conseguimos com toda essa confusão de pulos é que os peões dele ficaram dobrados. Essa é a única coisa boa que conseguimos. Bem, é o que é. Quero avançar, pedir para ele capturar e trazer o grandão, sendo direto ao dizer que ele não tem onde se esconder. Todos os seus ursinhos de pelúcia fugiram e estão chorando. Isso é uma afirmação. Há uma certa pressão aqui. Eu posso simplesmente ir lá e atacar o peão também. Acho que isso é um pouco simples. Por que sacrificar? Olhar para atacar ou dar cheque aqui, pensando em trazer a torre. Seu cavalo tenta pular, mas não consegue. Temos um peão a mais? Sim. Ah, e não esquece que você ganhou o peão na abertura porque ele achou que estava atacando. O cara nem sabe ferver água. Que ataque ele faz? Ele salva isso, aquilo. Tecnicamente, posso dar um cheque e pedir para ele ir lá. Trocar a rainha e ganhar o peão é uma abordagem bem simples. Somos simples, humildes e legais. Não intimidamos crianças, então sejamos legais. Troque a peça gorda, pegue o peão e ficamos 2 peões na frente, ganhando. Você não precisa prender a peça gorda para ganhar o jogo. Você não está mais jogando em 500 de elo. Ele vai pôr o rei aqui e vacilar. Isso é um pouco irritante, pois assim que eu mover esse usuário, ele ganha o peão. Então vamos. Opa, o mouse estava escorregando. Vamos fazer isso para salvar isso aqui e aí o peão sobrevive. 2 peões extras no nosso cofrinho devem nos levar à glória, mas é preciso algum gerenciamento mental.
Ele pode pular com o cavalinho aqui, então é melhor eu capturá-lo. O cheque intermediário não existe, pois podemos atacar ali e o suculento sobrevive. Então, vamos capturar porque não queremos que ele nos cause uma dor de cabeça. E então pode ir torre aqui para salvar, ou rei ali para salvar, não tenho certeza de qual é a melhor forma de salvar. Quer dizer, o problema de colocar a torre aqui é que, na verdade, não tem problema, né? Eu estava com medo dele colocar a torre ali, tentar dobrar as torres, mas não dá para dobrar aqui. No momento certo, ele atacou e defendeu o peão, algo simples, ele ataca, você defende. Cérebro grande. E agora o que queremos fazer é de alguma forma avançar esse peão. Não dá para fazer isso agora. Talvez o rei fosse necessário aqui. Ele está dizendo não. Nós dizemos não diga não, sempre diga sim na vida. Uma grande, grande filosofia do Sr. Shakespeare. Nunca diga não. Ele captura, nós capturamos, nós recebemos. O empurrão nós trocamos. A torre entrou, ele está sendo irritante. Vamos com o rei aqui para que possamos ir ali e realmente nos livrar dessa peça super, super irritante. Ele está jogando bem, está tentando substituir uma torre pela outra. Parabéns pelo esforço dele. Vamos dar um F pelo esforço e depois vamos derrubar. Ele vai capturar essa torre e então vamos avançar esse peão para que nossa torre fique livre para fazer suas travessuras. A torre não pode entrar e cumprir sua função. Pode ficar um pouco complicado abrir isso porque não podemos avançar aqui, já que ele pode capturar e não podemos avançar ali, pois a torre está lá, mas o momento vai chegar. O momento vai chegar, eu posso ir ali com a ideia de avançar. Se ele capturar aqui, ganhamos a torre. Se capturar ali, o peão passado avança. É um pouco ousado afirmar isso, então talvez seja melhor ir por esse caminho. Após o avanço, captura. Não é um cheque. Algo que estamos tentando preparar é uma preparação muito louca. Vamos posicionar o rei perto dos peões para garantir proteção. Ele está tentando. Ele queria avançar e se eu capturasse aqui, esse peão morreria. Por isso, use a proteção. Além disso, dizem que o rei é uma peça, então paz, sinal de paz. Acho que sim. Toma, toma. Estamos felizes, pois abrimos a coluna B e a torre entra. Ele pode avançar, mas isso vai sair pela culatra. Trocar nunca é a solução, quando você está em desvantagem de material. Felizes dias de trocas, capturamos e ele também. O lado bom é que temos a coluna D aberta, então não queremos, podemos só voltar. Porque o rei é meio indeciso e a torre está pronta para avançar. Ficamos felizes em capturar. Esses peões estão um pouco atrasados, mas uma vez que avançarmos, os peões dele não estarão. Do I e T, pode ser qualquer tipo de tecnologia da informação, eles só são bobos. Então, vamos entrar e conquistar o mundo. Um peão para dominar o mundo. Não, era um anel para dominar o mundo. Bem, estamos dominando o mundo. Não importa se é peão, anel ou qualquer coisa. É isso aí. Ele espera levar esse peão à glória, mas só pegamos os docinhos. Depois do avanço, temos o Senhor Rei usando a peça para trazer paz e harmonia. Ele tentaria nos dar um cheque, avançar, então é preciso cuidado. Também não podemos capturar aqui. Ah! Isso é o que ele está tentando aprontar, mas nós apenas dizemos que o Senhor Rei está lá para impedir qualquer travessura sua. Ele avança, então quer que recuemos, repitamos ou manipulemos, mas basta defender o peão e ficar tranquilo. Ele captura, nós recapturamos. E aí tem que ir lá, para evitar a troca. Abandonar é uma opção. Vamos ver se esse sacrifício foi aprovado pelo Stockfish ou não. Eu não acho que o Stockfish odiaria, mas vamos conferir. Ele jogou de um jeito pouco tradicional. O Stockfish afirma que você está melhor e que o peão é de graça, então recomenda pegá-lo. Avance e então H5 é recomendado pelo Stockfish. Então, obrigado. A questão é, esse avanço de peão foi um pouco ambicioso demais? Talvez não. Stockfish diz, você é esperto esperando e pulando o cavalinho, certo? Então Stockfish pensou, ao invés de capturar, eu poderia ter avançado, o que eu não entendo o motivo. Stockfish é um ringue grande para nós. Ele capturou e, novamente, Stockfish queria avançar o peão e protegê-lo. Agora entendi o plano dele, diz Stockfish. Se você avançar, ele captura. Você tem a rainha, captura o peão e vence. Esse era o plano mestre. Fomos lá, trocamos um cheque, as damas ganharam 2 peões, mas não foi tão limpo, porque essa torre aqui estava incomodando e o peão F acabou ficando chato também. Porque depois que tiramos o cavalo, as torres dele ficaram muito ativas e você pode ver a vantagem meio que indo pelo ralo.
E aparentemente, se ele tivesse jogado algo como torre 5, ele poderia ter lutado por algum tipo de igualdade. Porque aqui conseguimos expulsar as torres e, uma vez que uma torre saiu, minha vida ficou mais fácil. Trocamos todos os peões, trouxemos a torre, pegamos cada peão e meio que conquistamos a glória. 2 brancos, 2 pretos, hora de equilibrar, como dizem. Então, esse é o garoto que joga o estilo tradicional com as peças brancas. Pretas, estávamos esperando pelo chamado. Italiano na vida. Mas o mano gosta bastante do gambito do rei, um negócio de gambito muito agressivo. Você nunca deve aceitar doces de estranhos, mas existe uma maneira muito simples de neutralizar isso. Neutralizar o gambito é contra-sacrificar. O peão. Um conceito muito bom de entender, podemos pegar o peão e ele pode pegar o peão, é meio simples. Ele pulou, estava com medo do cheque, nós também pulamos. Talvez eu ganhe esse peão em um bom dia, ele não deveria ir. C tentando salvar isso, é um pouco demais. Pegamos o peão, você pode tentar cutucar o cavalo, mas podemos conferir. Agora ele está perdido. É estranho. Parece bom, mas o plano é provocar a gente, não vamos aceitar. A gente vai pular com o cavalo desse jeito. Ataque duplo. E ele está cozinhando e está tentando cravar na gente. Nunca fui fã de cravar. Posso capturar e aí ganhar esse peão. Não, a rainha dele captura. Um cheque de cavalo quase nos salva, mas não vai dar. Quase prefiro só pular e relaxar. Quase roco, mas a peça morre. Se capturo, ele captura e fica feliz. Quero dizer, o bom é que esse cavalo vai ficar ali e dizer: como é que você vai me tirar daqui? Rei aqui é loucura. Eu achei que rainha toma era o caminho, porque agora a gente simplesmente vence. Cara, estou meio que ficando cego, por algum motivo. Eu achei que esse peão estava caindo, mas ele está sempre protegido. Enfim, vamos rocar e focar em desenvolver o rei andarilho. Esse cara acha que é um carro ou o quê? O que o rei está fazendo? A rainha poderia ter capturado de qualquer jeito. Vamos cravar no cavalo para ganhar alguns peões, pular e pegar a glória. Esse lance do rei foi tão insano que eu esqueci que esse peão estava protegido e quase virei um botes. Negócio de gambito. Não faça gambito, você não é um apostador, você é só um garoto que só quer um frango para o jantar. Rainha pronta para salvar os peões. É como posso capturar o cavalinho, ele pode recapturar e a estrutura de peões fica danificada, entre outros fatores. Vamos focar no chamado bom desenvolvimento. Acho que havia uma jogada tática melhor que deixamos passar. É por isso que sempre vamos analisar nossas partidas, independentemente de vitória ou derrota, para que possamos aprender. Na próxima vez que tivermos a mesma posição, podemos copiar o dever de casa do Stockfish. Podemos ser banidos. Não vamos. Mas ele vai dizer, trapaceiro, comedor de abóbora, e podemos zoar ele. Então a ideia é derrubar o cavalo, e agora temos ataque duplo para ganhar o peão. Ele pode avançar, mas de novo, a ideia genial é capturar o cavalo e pular com ataque duplo. Isso em todo lugar. O que você faz, cara? Se esconda atrás dos ursinhos de pelúcia. Era isso que o rei deveria fazer. O mano pulou para dentro, quero dizer, eu posso trocar. Assim que ele recapturar, eu posso ganhar um peão. Eu estou meio triste. Sim, vamos ganhar esse peão. Ele não pode capturar porque está cravado, então podemos ganhar outro peão. Sim, temos 3 peões a mais. Mas eu não chego a ser o tal. Eu só sou um jogador de baixo rating que está jogando um xadrez bom, mas não um xadrez feliz. Xadrez triste, é isso mesmo. Agora podemos ser o tal. Eu estava prestes a pegar o doce, ir para casa e ficar diabético, mas aí meu sentido tático de aranha começou a formigar. Sempre que o rei e a rainha estão alinhados assim, você pode cravar e ganhar. Você gostaria de ir ali. Cravar e ganhar, mas você não pode porque ele pode capturar. Mas e se você não puder? Não pode, mas pode? Meu inglês não está funcionando. A questão é que se ele capturar, a gente pode pular, dar um duplo ataque e conquistar a glória, como dizem. Xadrez é 99,999995% tática. Isso não deu certo pra gente. Esse lance foi um pouco exagerado demais. Então, mano, diz que eu uso proteção. Faz sentido. Se eu capturar, ele recaptura. Se usar a rainha, não usa o rei, mas captura assim mesmo. Eu posso capturar o peão e só cutucar o rei. A questão é que quando o rei sair, o cavalinho ainda estará cravado. Sim, aquele lance elegante não nos deu a rainha, mas quem vai salvar o cavalinho? Ninguém quer dizer a torre está lá para salvá-lo.
Muita coisa faltando. A gente fala demais e não ganha, isso não funciona. Ele acabou de desistir. Fazemos uma jogada brilhante e você aprende a contra-atacar. A abertura agressiva mais irritante que existe, conhecida como o Gambito do Rei. Esse é o caminho que ele fez, nós fizemos. Ele avançou, nós avançamos. Ele empurrou, nós tomamos o peão. E agora isso é tão comum. Você vê o cavalo, você empurra e chuta ele e você vê mostarda. Temporada -2, nós desenvolvemos. Nós checamos, temos que bloquear. E o cavalo pula. E a pergunta é, qual foi o lance depois disso? Então, nossa ideia de mover o cavalo foi uma escolha. Eu não acreditava nisso. O castelo está entre os 3 melhores, então não precisa chorar por isso. Pegamos a peça. Não é tão ruim, está tudo bem. Pegamos. Tomar com a rainha era uma opção, mas de todo modo teríamos o castelo. Rei sairia de qualquer forma. Ele capturou com o rei, e nós apenas fizemos o roque, certo? É loucura. Nós não estamos nem um peão à frente e está -4. Isso é burrice. O que o rei está fazendo já era. Será que perdemos um nocaute? Fomos para o ângulo do pino e desenvolvemos. Talvez pudéssemos ter cutucado o rei. Ele entrou. Cutucar o rei foi escolha. Pegamos o cavalinho, ganhamos o peão. Ele foi lá. Essa é a jogada brilhante que recebemos. Quero dizer, a gente nem ganha a rainha, mas ele vai lá. Tinha um jeito melhor? Sugeriram o cheque de cavalinho. Pegamos o peão. Não é o fim, estamos melhores. Ele pode ir, torre aqui para salvar. Depois fazemos o clássico L, a famosa cravada. Coloca pressão na peça cravada, indo ali, ataque duplo e finaliza o garoto.